Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Mundo X News. Hoje vamos abordar um assunto referente à França e seu potencial envolvimento na guerra da Ucrânia. O urso russo despertou mais uma vez e trouxe consigo a ameaça de uma guerra em larga escala na Europa. Nos últimos meses, temos sido altamente críticos em relação aos países europeus e ao estado de suas forças militares, e com razão. O que costumava ser alguma das forças militares mais poderosas do mundo se tornaram mais atrofiadas do que eram antes. De certa forma, isso era de se esperar, já que praticamente todas as nações ocidentais reduziram seu estado de prontidão elevada da Guerra Fria. Mas de muitas maneiras, a Europa permitiu que suas forças militares se atrofiassem a ponto de se tornar criminoso, colocando um fardo incrível sobre os Estados Unidos como garantidor de segurança europeia. Muitos americanos, com razão, sentem que a Europa tem aproveitado largamente das garantias de segurança dos Estados Unidos. No entanto, a França não é uma dessas nações. Embora seu exército ainda não esteja em ótima forma para o conflito importante hoje em dia, a guerra da Ucrânia mostrou que a maioria dos exércitos das nações não está totalmente preparada para o combate de alta intensidade, incluindo os Estados Unidos. Mesmo assim, o exército francês continua sendo uma força competente e capaz no continente. Enquanto as forças da Grã-Bretanha e as forças terrestres da Alemanha eram temidas no passado, agora é a França que é quase certamente a potência europeia dominante em ambos os setores. A França e o Reino Unido têm cerca de 200 mil militares em serviço ativo, e com um número quase igual de reservistas, 35 mil contra 37 mil do Reino Unido. O orçamento da defesa francesa está apenas 5 bilhões abaixo do orçamento de 50 bilhões do Reino Unido. E ainda assim, a França possui capacidades significativamente superiores ao Reino Unido. Possui pouco mais de 1.000 aeronaves de combate em comparação às 663 do Reino Unido, contando 226 aeronaves de combate caça contra os 119. Em termos de forças terrestres, a França ficou 5 tanques abaixo do Reino Unido, com 222 contra 227 do Reino Unido. Embora o Reino Unido tenha uma pequena vantagem em veículos blindados de artilharia, no mar, opera 2 porta-aviões em comparação com o único porta-aviões nuclear Charles de Gaulle da França. Mas a França possui 3 porta-aviões de assalto menores, enquanto o Reino Unido não possui nenhuma. A França também opera 4 destroyers a mais que o Reino Unido, embora tenha um submarino a menos. Então, o que torna a França provavelmente a melhor força militar da Europa? Para começar, a França provou sua capacidade de lutar em grande parte de forma independente de qualquer outra potência. Por mais de uma década, a França tem estado envolvida em uma luta contra extremistas islâmicos em toda a África. Embora tenha contado com o apoio dos Estados Unidos de várias maneiras, a França tem conseguido operar em grande parte de forma independente durante essa campanha prolongada. O Reino Unido, por sua vez, é extremamente dependente dos Estados Unidos para apoio logístico, incluindo o transporte físico de suas tropas para onde são necessárias. Se uma batalha real europeia estourasse agora, as apostas estariam na França ou na Espanha, e não nas típicas potências militares do Reino Unido e da Alemanha. O presidente Macron comprometeu-se com mais de 500 bilhões de dólares em gastos até 2030, o que significa que até o final da década o orçamento militar francês será dobrado. Isso é especialmente uma boa notícia para seu arsenal nuclear. Mas a boa notícia mesmo seria você se inscrever no nosso canal caso ainda não se inscreveu. Uma vez que a França ainda é uma única potência nuclear na União Europeia, mas precisa de atualizações e modernização. Isso não é exatamente uma novidade, uma vez que todas as potências nucleares estão em processo de modernização ou planejando iniciar um processo em breve, após permitir que os sistemas nucleares se deteriorassem desde o fim da Guerra Fria. Mas a França já estava modernizando mesmo antes do início da Guerra da Ucrânia. A partir de 2020, as Forças Armadas Francesas estão passando por um plano de modernização de 40 anos, chamado Scorpion. A França seguiu o exemplo das Forças Armadas dos Estados Unidos e está buscando adotar um estilo de guerra similar centrado em redes. Nos Estados Unidos, isso é conhecido como comando e controle conjunto de todos os domínios e consiste em interligar várias plataformas de armas e soldados. Isso permite que os ativos dos Estados Unidos trabalhem em conjunto a ponto de permitir que um ativo identifique um alvo e outro o engaje. Essa é uma chave para a alta mobilidade e letalidade das forças americanas, e a França definitivamente percebeu isso. A França chama isso de combate colaborativo combinado e está buscando especificamente atualizações de tecnologia de informação para suas forças blindadas. O objetivo é integrar plataformas de blindados leves e médios às redes militares atuais, assim como sua frota de tanques pesados. Isso será um multiplicador de forças imediato para a plataforma que normalmente possui armaduras mais leves e não conseguem operar em meio às operações de combates intensas. Ao interligá-los com plataformas mais resistentes, eles podem rapidamente engajar alvos e depois se retirar do perigo. Uma das maiores atualizações é o veículo de
reconhecimento e combate armado Jaguar. O veículo tem como objetivo substituir 3 plataformas diferentes: o destruidor de tanques AMX-10RC, o veículo de reconhecimento blindado RC-90 Segai e o veículo de transporte pessoal blindado VAB-HOT Mephisto. Substituir 3 veículos por um significa suporte logístico incrivelmente mais eficiente, mesmo que isso envolva algumas concessões. O Jaguar não é tão resistente quanto seu equivalente americano Striker, por exemplo, mas está mais preparado para a Terceira Guerra Mundial por uma razão-chave. Ao contrário do Striker americano, o Jaguar utiliza um chassi de caminhão comercial, o que significa que pode ser facilmente substituído durante um conflito de alta intensidade. O Striker, por outro lado, precisa ser construído do zero pelo fabricante. Este fato simples é ainda mais importante, considerando que as simulações de guerra entre as forças dos Estados Unidos e uma força comparável de um adversário de mesma capacidade mostrem que, em 6 meses de combate, a maior parte da frota de tanques dos Estados Unidos seria destruída ou inoperável. Neste mesmo período, os Estados Unidos teriam sorte em repor 20% de suas perdas, mesmo com capacidade de produção aumentada. Ao fim do primeiro ano de combate de alta intensidade, o veículo mais comum usado pelas forças americanas seria um simples caminhão blindado. Em um cenário catastrófico de alta intensidade contra um adversário da mesma capacidade, a França estaria muito melhor preparada para repor suas perdas com um veículo de combate capaz de comparação aos Estados Unidos. O plano de modernização Scorpion da França entrará na fase Titan em 2030, que se estenderá até 2045 e terá 2 focos diferentes. O primeiro será a modernização dos tanques pesados, artilharia e helicópteros de combate da França. Os avanços em munições antitanque, com os novos mísseis antitanque guiados ou penetrador de energia cinética de 900 metros da Rússia para seus T-14 Armatas, significarão que os tanques franceses precisarão de atualizações em armadura, mobilidade, sensores e poder de fogo. Embora a Rússia não vá implantar os T-14 tão cedo, especialmente após sanções, eventualmente o fará. Ou um possível adversário pode implantar uma ameaça similar. A França simplesmente não pode se dar o luxo de ficar parada, apesar de ter o Leclerc, que é um tanque altamente capaz. As atualizações para os helicópteros de combate se concentrarão no aumento de resistência, velocidade e sensores. A guerra na Ucrânia provou que os helicópteros de combate são extremamente vulneráveis no campo de batalha moderno, e uma melhor interconectividade permitirá que operem com segurança em um ambiente de alta ameaça. Os helicópteros de ataque são eficazes apenas na linha de frente, mas se tornam muito mais perigosos para eles operarem lá. Então eles precisam ser capazes de se comunicar com outros ativos militares que possam fornecer soluções de mira para suas armas. Como a ameaça de defesa aérea portátil provavelmente aumentará a letalidade. A capacidade de fornecer apoio de fogo de precisão de fora do alcance das defesas aéreas inimigas se torna cada vez mais crítica. Da mesma forma, a artilharia francesa se concentrará na melhoria da sua mobilidade e capacidade de interconexão com outros sistemas. O exército ucraniano provou a eficácia mortal da artilharia de precisão com o projétil Excalibur dos Estados Unidos, que permite que uma peça de artilharia tenha a precisão de um foguete ou míssil guiado. Embora as defesas aéreas modernas possam proteger contra os foguetes e mísseis, se empregados corretamente, os projéteis de artilharia são extremamente difíceis de interceptar, e uma bateria de artilharia trabalhada em conjunto pode facilmente derrotar até mesmo os melhores defesas. No entanto, as forças francesas têm uma fraqueza crítica que precisa ser fortalecida se quiserem lutar em uma guerra convencional moderna. O exército francês pode causar um grande impacto, mas um estudo do Rand Corporation apontou sua maior fraqueza: baixos níveis de prontidão e falta de profundidade. O emprego de soldados franceses em papéis antiterrorismo na França, bem como operações de curso na África, tem causado um tremendo estresse nas forças armadas francesas, e assim como nos Estados Unidos, as operações contínuas contra o terrorismo têm erodido sua capacidade de combater conflitos de poder convencional. Atualmente, as forças armadas francesas estão bem mais preparadas para lutar contra conflitos leves e móveis contra extremistas na África, em vez de um grande conflito industrializado. Para aumentar a prontidão, as forças armadas francesas precisam se concentrar no treinamento para enfrentar inimigos de igual para igual em táticas de unidades grandes. Sua capacidade militar também deve ser voltada para ser eficaz em um ambiente altamente contestado por um oponente que possua grande quantidade de ativos anti-acessos aérea negada. Atualmente, as forças atuais militares ocidentais têm sido favorecidas por lutar em ambientes extremamente permissíveis, como na África subsaariana ou no Oriente Médio. No entanto, para lutar na Terceira Guerra Mundial, a França precisa aprender novamente como lutar sem todas as vantagens que desfrutou por mais de 2 décadas. Por exemplo, um estudo realizado com tropas dos Estados Unidos encontrou uma dependência excessiva de apoio de fogo pela infantaria. Em um conflito com um adversário próximo, esse tipo de apoio de fogo pode não estar disponível, e a infantaria americana precisa estar preparada para fazer os avanços difíceis que seus antepassados fizeram
fizeram na Segunda Guerra Mundial e aprender a lutar sem elementos de apoio, se necessário. Se a guerra estourar, provavelmente será contra a China ou a Rússia. E, em qualquer caso, a França contaria com o apoio de toda a OTAN. Em um conflito contra a Rússia, a França seria responsável por fornecer forças terrestres para um aliado do leste, como a Polônia, onde a principal campanha terrestre da OTAN começaria. Sua força aérea é uma das melhores do continente, voaria ao lado das forças americanas estacionadas na Alemanha, com uma ponta da lança aérea em uma luta pelos céus na Europa Oriental, antes de fazer transição para as funções de apoio terrestre depois de varrer os céus de MiG russos. No mar, a marinha francesa seria fundamental tanto em um conflito com a Rússia quanto com a China. Em caso de uma guerra na Europa, os navios de superfícies franceses poderiam ser usados para bloquear a lacuna entre a Groenlândia, Islândia e Reino Unido, impedindo assim que os submarinos ataques russos atacassem com comboios votantes dos Estados Unidos, que transportam tropas e equipamentos para a Europa continental. No entanto, a França também poderia apoiar a operação para bloquear o Mar Báltico, uma tarefa facilitada pelas possíveis adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN. Em um conflito no Pacífico, os submarinos franceses seriam de assistência crítica para as forças americanas. A França, assim como seu aliado americano, operam grandes submarinos nucleares, o que lhe confere a resistência necessária para auxiliar em conflitos do outro lado do mundo. Considerando que uma guerra com a China seria certa devido à invasão a Taiwan, a França tem fortes motivos para que a invasão chinesa fracasse. Uma tomada bem-sucedida de Taiwan pela China deixaria o Partido Comunista Chinês no controle da maior parte do suprimento mundial de microchips, sem os quais uma economia moderna não poderia funcionar. As armas nucleares francesas esperamos que nunca sejam usadas, mas em caso de conflito atuam como a única medida de dissuasão nuclear independente da União Europeia. Enquanto a Europa está coberta pelo guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos, o que significa que a América se comprometeu a responder com as armas nucleares a qualquer um que nuque uma cidade europeia, os 4 anos da presidência Trump colocaram em dúvida a aliança de segurança entre a Europa e os Estados Unidos pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Ter um dissuador nuclear independente é de grande interesse para a União Europeia. Independentemente do conflito em que acabem lutando, as forças francesas têm se mostrado competentes e capazes. Sua única fraqueza é a falta de profundidade e uma séria vulnerabilidade em se tornar ineficaz em combate devido à alta taxa de desgaste. Essa é uma fraqueza que todos os militares têm no momento, já que ninguém, exceto talvez a Coreia do Norte, deu muita atenção à velocidade com que o combate moderno consome equipamentos e munições. A França reconheceu essa ameaça e está investindo não apenas em seu exército, mas também na sua indústria de defesa. No entanto, esses investimentos precisam competir com investimentos em educação, saúde e outras medidas que têm impacto direto e imediato na vida das pessoas. Investimentos militares são abstratos para o cidadão comum. Dado quão improvável a guerra, ainda resta ver o quão comprometido o povo francês está a atualizar suas capacidades militares. Se você chegou no final do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vai nos ajudar bastante e ativar o sininho para a notificação de próximos vídeos. Muito obrigado pela sua companhia e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!